Bom dia, boa tarde, boa noite. Assim como Beyoncé quebrou a internet sem aviso prévio com o álbum Lemonade de Hot to Go, Friends está começando a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro do GO2Go. Esse é o nosso episódio piloto, então vai ter uma breve explicação do que foi essa ideia. Eu decidi dar uma repaginada um pouco na página e convidei a Carol para começar um quadro novo comigo que se chama Fofoca Científica. Porque nada melhor do que você fazer uma boa fofoca com sua minha amiga mais nerd de todas. Então, assim, gente, ela tem muito orgulho de ser nerd. Ela vai agregar muito para a gente aqui. E a ideia é trazer de forma leve tudo que está acontecendo no meio da ginecologia obstetrícia, né? Então, a gente precisa da ajuda de vocês para essa fofoca de fato se espalhar, né? Porque uma fofoca boa é fofoca contada para todo mundo. Eu sou de Fortaleza, né? Em Fortaleza, quando a fofoca presta de verdade, ela vem até com apresentação PowerPoint envolvente. Ao longo das semanas, a gente vai começar a trazer no perfil do Instagram do GO2Go sugestões trazidas por vocês de temas para a gente discutir aqui. Então, caixinha de perguntas, enquetes. A gente tem, óbvio, algumas ideias de coisas que a gente vai trazer aqui, mas uma hora essas ideias vão acabar e vocês vão ter que ajudar a gente, certo? Então, sem mais delongas, vamos apresentar a Carol, minha amiga. Amiga, se apresenta. Eu sou a Carol. Eu só quero fazer um breve adendo à sua introdução, que eu tô muito animada e tô com vontade, tipo, de. Amiga, eu tô muito. Eu queria muito. Como é muito genial nessa ideia. Amiga, eu tô muito. E espero que dê muito certo, que a gente consuma esses conteúdos de qualidade também e de forma leve. Eu sou a Carol, Total. uma das melhores amigas da Alice, porque ela tem outras, né? Ela é uma pessoa muito friendly. Mais Ficou conhecida como a honrada, Carol do Novo Testamento. porque ela conhece uma Carol antes de fazer ginecologia. Então, eu sou, segundo os irmãos dela, eu sou do Novo Testamento. Eu fiz medicina na USP de Ribeirão Preto e fiz ginecologia e obstetrícia com a Alice no CAISM, na Unicamp. E atualmente eu trabalho no CAISM como preceptora dos alunos e estou fazendo mestrado. Eu acho que essa parte científica, assim, sempre brilhou meus olhos, assim. E eu acho que talvez tentar simplificar os artigos científicos, né, numa linguagem mais coloquial mesmo, talvez façam com que as pessoas consumam mais esses artigos. E talvez até menos as inteligências artificiais, né? Porque às vezes a gente pergunta as coisas e a gente não tem se aquilo é verdade ou não. Então, talvez ler um artigo faça com que a gente seja mais crítico antes de só pegar as coisas muito mastigadas, né? Então, eu e a Total. Alice, a gente vai ler os artigos e a gente vai trazer de uma forma resumida e mais simples, assim. E talvez até um episódio a gente possa não ensinar, mas falar um pouquinho sobre os pontos importantes, né, na hora de ler um artigo, para saber se ele é de boa qualidade ou não, e etc. Sim, inclusive nós somos muito críticas, né? A Carol me ensinou a ser crítica com evidências científicas. Antes dela eu era apenas um embrião, gente, vocês não têm ideia. E aí, assim, eu pessoalmente sinto que não tá dando tempo, né, de dar conta de tudo que está sendo produzido de conhecimento. Então, óbvio que a gente não vai trazer tudo do mundo da ginecologia obstetrícia, até porque são duas especialidades enormes. Mas tava me gerando uma angústia, aquela coisa assim, eu sei que funciona para algumas pessoas, mas não funciona para mim. Eu tá rolando o meu feed do Instagram e do nada, que apareceu uma novidade que muitas vezes é muito bem feita, mas para mim é como se eu desse o mesmo nível de atenção que eu dou para um meme. Então é um conhecimento que não tá fixando. E aí a gente tá tentando trazer esse formato diferente que talvez se encaixe no dia a dia de vocês, né? Assim, sei lá, tô passeando com seu cachorro, vai ouvindo uns 20, 30 minutinhos das atualizações que a gente trouxer por aqui. E claro que a gente sempre vai disponibilizar o artigo, a diretriz, enfim, na íntegra, para vocês acessarem depois. Então, vamos lá. O escolhido da vez foi o queridinho de todos os Instagrams de ginecologia obstetrícia, porque de fato é uma coisa que muda muito na nossa prática. O artigo que fala sobre o uso da noradisteriona no sangramento disfuncional do implanon. O nome é Implanet, né?
Isso, o estudo chama Implanet. E eu acho que Pode o falar. legal de começar falando já, que é um estudo brasileiro, né, mas que foi multicêntrico. Um do centro é a USP de Ribeirão, que é a minha casa, e a minha segunda casa, que é a Unicamp. E tem uns nomes de pessoas que eu sou fã. Eu acho que a gente podia trazer também essas pessoas famosas da ginecologia. E a Não, gente trazer total. essas Inclusive, um celebridades. beijo pra doutora Cássia, diva, Doutora diva, Cássia. dona e proprietária do ambulatório de planejamento familiar. Doutora, obrigada por tudo. Senhora, Isso. nesse estudo. A doutora Cássia é uma das autoras, né? Que é a nossa chefe lá do CAISM, professora. E a gente também tem uma outra celebridade, uma outra diva acessível, que é a doutora Carolina Salles, que também foi minha professora. Beijão. Inclusive, um publi grátis aqui, gente. Sigam o Instagram da doutora Carol Salles, chama Contracepção em Foco. Tem muita informação de qualidade, assim. Tipo, o último do último do último. E ela é muito, muito boa. Quem sabe um dia ela dê uma chance pro GeoTgo e a gente faça um episódio mais formal com ela, né? Doutora, fica aí o Sim, tomara. convite. Não, E o bom daí é a gente, com certeza, que a doutora Carol Salles vai estar ouvindo a gente, né, amiga? eu vou mandar para ela, minha filha. Vou mandar um WhatsApp. Enfim. E Claro. daí tem, claro, tem outros autores, né? A gente está citando essas duas que a gente conhece, mas a doutora tem a doutora Maíra, que foi minha veterana de Ribeirão, que é uma das autoras. Tem a Ana, que é a nossa R+, da Unicamp, né? Enfim, é um estudo muito, muito bem conduzido. Então, acho que o que chama atenção, né, no estudo é que a gente usa muito Implanon, né, a gente, ginecologista, e colocar Implanon numa coisa muito fácil. A gente sabe que existem estudos que falam que a curva de aprendizado do Implanon é 2. Depois de 2 que você fez supervisionado, né, estudou a técnica, você já pode colocar sozinho. Tirar já é um pouco mais complicado, mas assim, colocar, se você sabe a técnica correta, é bem tranquilo. O problema maior, né, e eles já trazem isso na introdução do artigo, não é colocar o Implanon, é o segmento. Porque mais ou menos 40% dos usuários desistem do Implanon por conta do sangramento desses escapes, né, desses sangramentos fora mais de uma vez por mês, né? É considerado aquele padrão não favorável que a Um gente padrão fala, né? disfuncional. Que a Disfuncional. paciente não está satisfeita. Que a paciente não fica somente com esses sangramentos chatos, né? Que ela tem. Então, assim, sangramento menstrual favorável com Implanon, é bom lembrar que não é só a menorreia, né? Justo. É de cada pessoa, né? Tem que ter o padrão que se adapta à rotina dela. Então, basicamente, a gente considera uma vez por mês, a cada 2, 3 meses, ou a menorreia, né? Parar de menstruar. Daí, quando ela começa a sangrar mais de uma vez por mês, isso acaba Legal que eu acho incomodando. também. É isso, eu ia falar que, então, se ela tá nesse padrão, né, de sangrar mais de uma vez por mês, a gente precisa tentar ajudá-la para ela não perder um método que vale 5 anos, né? E que é uma ótima opção, é o método mais eficaz que existe. Não, e que assim, o que eu acho que é muito legal de estar trazendo esse artigo como o primeiro do nosso novo quadro, acesso. Então, as pessoas, quando vão colocar um implanon, seja em serviço particular, ou enfim, seja no SUS, nessas restrições, todo um cuidado sobre não retirá-lo, né? Então, tipo, as pessoas conseguem entender que é um método que não, por enquanto não está disponível para todo mundo, então eu tenho que evitar de tirar e tentar tolerar e tentar encontrar alternativas, né? Mas eu tenho medo de quando ele virar de amplo acesso, ele ficar um pouco banalizado, só que ele não deixa de ser um método extremamente caro e altamente eficaz. Então, a taxa de Enfim, essa foi minha continuidade. militada da Não noite. eu acho que você tem razão. A taxa de continuidade é sim responsabilidade nossa também, né? É colocar o método e fazer com que a paciente, enfim, né, esteja satisfeita e que continue com aquele método. E aí vem a grande questão, que é o difícil, né? Como é que a gente vai ajudar a paciente nesse sangramento desfavorável? E aí, para começar já, né, a medicação traz uma opção que é a noradipsterona, que é uma progesterona isolada, né, noradipsterona 10 miligramas, e não na dosagem da mini pílula, né? A questão toda, para começar, né, também nessa introdução, é que os primeiros 40 dias que você bota o Implanon, não tem nenhuma medicação, nem noradipsterona, nada, que vai fazer você parar de sangrar. Então, a gente já tem que orientar a paciente. Se você for uma das pessoas que sangram.
Se você for uma das pessoas que sangram. Então, se você começar a sangrar, pode ser, a gente exagera, porque isso pode acontecer, que ela sangra os primeiros 40 dias e não adianta dar noretisterona, não adianta dar desogestrel, não adianta dar injetável mensal, que os primeiros 40 dias, infelizmente, não tem nenhuma medicação que vai ajudar. Daí o estudo vem para depois desses 40 dias. Então, esse já é, né, o estudo é sempre depois de 40 dias da inserção do Implanon, não antes disso. Sim. E aí, Ah, a só gente... uma coisa Pode falar, amiga. que eu queria ressaltar, assim, burocraticamente, né, enquanto a gente está começando. Lembrar que a gente usa muito o termo Implanon, porque de fato só tem uma marca de implante que é disponível no Brasil, e que às vezes a gente pode acabar utilizando o nome comercial da noretisterona, porque de fato também só tem uma marca que é comercializada no Brasil. Então, enfim, pode continuar. O Implanon tem então o etonogestrel, né, que é uma progesterona, mas aqui no Brasil só tem da Organon. Inclusive, se a Ah. Organon quiser patrocinar esse episódio, Pô, tamo dentro, viu, Organon? Conte com a gente. Conte com a gente. se quiser. Vai que, né? Aqui, tamo aqui, galera. Então, e daí veio, né, que assim, tinha pouca, já se usava-se na prática clínica a noretisterona para o sangramento desfavorável no Implanon, mas não tinha evidência robusta de que isso realmente funcionava. Então, esse estudo veio para mostrar que sim, existe muita evidência e que ajuda muito no sangramento, deixa o sangramento mais curto, né? E ajuda também eles botam no artigo, né? Dias livres sem sangramento, né? Que também aumentou esses dias livres sem sangramento. Isso, que é Então, um parâmetro super interessante, né? Eu nunca tinha parado para raciocinar dessa forma, de dias livres de sangramento, porque às vezes a gente quer comparar, ele até traz um calendário por dia de sangramento, né? A gente quer comparar a paciente, sangrou 5 vezes no mês, mas quanto tempo durou? Comparado com que ela estava tendo de sangramento contínuo antes, né? Eu acho que trazer também para a paciente essa questão do dia livre de sangramento vale para ela ter um entendimento melhor do que é que a gente está buscando de resultado, né? sim, tem várias coisas legais de como esse trabalho foi conduzido. A gente já resumiu, né? Tipo, que é isso, noretisterona funciona, vamos usar a noretisterona, e depois a gente vai falar no final como é que a gente vai usar ela. O Uhum. jeito que ele foi conduzido foi muito bem feito. Então, de cara, eles já excluem as pacientes que já têm sangramento uterino normal, para não ser um Sim. viés confundidor, né? Porque às vezes o Implanon foi usado como tratamento e ela não está respondendo porque ela já sangrava mais de uma vez por mês, né? Enfim. Então, essas pacientes Sim. foram excluídas. E assim, tudo que um estudo pode ter de força de evidência científica, esse estudo tem tudo junto, né? Ele foi randomizado, controlado, duplo cego, multicêntrico, de setembro de 2020 até maio de 2023, então quase 3 anos de duração. Pegou populações diferentes, de idades diferentes, como a Carol falou, excluiu as pacientes que já tinham sangramento disfuncional, excluiu aquele período de 40 dias que de fato nenhuma medicação vai funcionar e que já é uma coisa que se sabe, né? E teve um período determinado de uso da medicação. Então foi assim, belíssimo. Parabéns. Palmas para a ciência brasileira. E aí, esse negócio do duplo cego, né, que é legal do artigo também, o que eles fizeram? Eles fizeram tanto o placebo, né, porque foi isso, tinha 90 pessoas, 90 mulheres, ficou 45 para Uhum, cada lado, e daí o uhum. placebo, quem estava dando a medicação também não sabia se era noretisterona ou se era o placebo, porque os E a comprimidos eram embalagem do era a mesmo, mesma. porque era do mesmo formato, tinha a mesma cor, então isso vai reduzindo os vieses, né? Tanto do Sim. pesquisador, tanto da paciente, né? E o acompanhamento foi feito por SMS Não, diário. isso aí, vamos falar sobre isso aí, que eu achei babado. As pacientes porque assim, você falar, gata, faz aí um calendário menstrual. Gente, ela não vai fazer, né? Qual é a realidade que a gente tem de calendário menstrual? Se a paciente não for uma paciente extremamente comprometida com o seu tratamento, não vai fazer. No máximo, ela vai marcar no aplicativo se ela sangrou ou não. Mas quanto ela sangrou, qual foi o padrão do sangramento, a cor, se precisou trocar absorvente, não, não vai fazer, não vai fazer. Gente, no estudo as pacientes recebiam SMS diário. Diário. Ela não usava nem Diário. internet.
Eu achei tudo. E se a paciente demorasse mais de 24 horas para responder, ela era meio que, eu não sei se excluída, mas assim, descontinuada do estudo, por causa do viés de memória. Que você vai saber, né? Porque às vezes você não lembra se você parou de sangrar ou não. Então, assim, foi top mesmo, né? Assim, todos esses critérios, esse cuidado. E essa questão também do SMS é uma coisa que a gente tem percebido nos estudos, né? Que às vezes às vezes a paciente não atende ligação. Porque antes ligava-se para a paciente, né? Você está sangrando. E hoje em dia, digitar, porque a gente não gosta mais de atender telefone, né? Mas digitar Não, é uma amiga, a coisa gente muito... recebe trote todo dia, né? Eu recebo trote todo dia. Então, assim, esse recurso é muito bom, né? Porque faz com que a gente descontinue menos pacientes, né? Eles começaram com uma corte de 500 pacientes, né? Já excluídos os pacientes que tinham sangramento disfuncional por outra causa. Excluíram também pacientes que tinham o IMC acima de 35, que estavam gestantes, que usavam anticoagulantes ou tinham histórico de cirurgia bariátrica com técnica absortiva, né? Não necessariamente todas as cirurgias bariátricas, que tinham contraindicação ao uso da progesterona pelos critérios de elegibilidade da OMS, e que tinham tido parto há menos de 6 meses, ou que estavam em aleitamento materno exclusivo, ou que tinham hipersensibilidade aos componentes, gestação atual, câncer de mama, enfim, outras contraindicações absolutas segundo a OMS. Então, foi bem. Acabou que o grupo que foi selecionado para participar ficou bem homogêneo, apesar de ter variação com idade, nesses outros critérios foram bem legais. Lembrando que a gente considerou um sangramento disfuncional acima de 7 dias consecutivos, depois desses 40 dias de uso do Implanon, e que ao longo do estudo foram excluídas principalmente as pacientes que a Carol comentou que eles não conseguiram obter contato. Acho que isso é o principal, amiga, dos critérios de exclusão. Sim, eu acho que é isso mesmo. E daí, né, No eu acho que final, você eles ficaram com a amostra total de quanto mesmo? 90, daí ficou 45 para cada grupo. Top, foi ótimo. Então é um bom número, né? É um N bom. Sim. E bem randomizado, como você disse, sem fatores, tentaram tirar os fatores confundidores, né? Como pólipos, mioma, amamentação e tudo aí que você citou. Não, total. É um N que cada paciente vale muito, né? Tem um valor muito grande porque ela foi muito bem selecionada. E aí, como é que foi conduzido, né? Então, você orientava as pacientes a tomarem a noradisserona ou placebo, né? Não era cego, mas enfim. E daí, assim que parasse o sangramento, ela usava mais 2 dias da noradisserona, mas, né, 2 dias. Então, parou e ia usar mais 2 dias na noradisserona. Isso vale, inclusive, agora para a prática clínica, né? Então, você prescreve a noradisserona, parou o sangramento, você usa por mais 2 dias, um comprimido por dia. Se você usou 30 dias e aí, não se ela parou de voltasse a sangrar, sangrar, né? ela voltava a usar o Desculpa. comprimido, né? Isso. E a outra coisa é, isso é importante também para a prática clínica. Se você usou 30 dias, a paciente usou um comprimido por dia e ela não parou de sangrar, significa que a noradisserona não funcionou para ela. Não adianta ficar usando por 60 dias. Então, se ela usou 30 dias, não parou de sangrar, vai ter que pensar em outras opções que não a noradisserona. Certo? Sim. E aí eu já estou ansiosa para falar dos resultados. Será que a gente... Vai, amiga, pode ir. Daí... Mais uma coisa desta belíssima metodologia, além do acompanhamento por SMS, as pacientes também tinham consultas de retorno para avaliar o sangramento. Então, tinha o segmento à distância e tinha o segmento presencial. Vai, amiga, vai para os resultados, sei que está ansiosa. Que rufem os tambores. É que a gente já falou que deu, né, foi um arraso, mas assim... Um dia eu vou botar efeitos sonoros nos próximos episódios, Por gente. favor, Tá por favor. Mas lembrar que a gente está comemorando que foi um resultado positivo, mas que artigo científico também serve quando dá negativo. Porque, por exemplo, vamos supor que a noradisserona não tivesse funcionado. Perfeito, a gente sabe que não funciona, então a gente não vai usar ela para sangramento desfavorável no Implanon. Mas nesse caso deu certo, que bom. Descanse, militante. Mas, que bom para a noradisserona e que bom para os pacientes que a gente tem uma solução, né, com evidência científica para esses sangramentos ruins.
Então, no grupo que usou noradisserona, 86% das pacientes conseguiram interromper o sangramento após usar no máximo 7 comprimidos. Comparado com o grupo placebo, que foi 48,9%. Então, assim, teve uma significância muito diferente, né, entre o grupo placebo e o grupo que usou noradisserona. 86 contra 48. E se a gente. Isso é 7 dias usando, né? No máximo 7 comprimidos. Sim. Se a gente for para 14 comprimidos, que é usando 2 semanas, daí a noradisserona parou o sangramento de 91% das pacientes, contra 64% do grupo placebo. 91, outra coisa, muita gente. Muita gente. Ou seja, quase todo mundo, né, conseguiu parar de sangrar em 2 semanas. Sim. E o número mediano, uma coisa interessante também do resultado, o número mediano de dias de tratamentos necessários para interromper o primeiro episódio de sangramento foi de apenas 3 dias. Então, a mediana, a maioria tomou 3 dias e parou de sangrar. Contra 5 no grupo placebo. Então, também reduziu, né? Assim, logo no comecinho, você já usa, já para de sangrar, aquele sangramento que muitas vezes incomoda a paciente. A taxa de falha... E esse é prolongado, né? Pode acontecer, mas em geral não é aquele sangramento que vai durar mais que 5 dias. Tanto que o grupo placebo parou com uma mediana de 5 dias, né? Sim. Mas vai, eu tô adorando, tô falando. Aí, outro resultado legal também é que as participantes no grupo NETA, né, que eles chamam NETA, né, que é noradisserona, no 21 dias sem sangrar, em comparado com 13 dias do grupo placebo. Então, assim... Pois é. Eu tenho uma dúvida sobre isso. Que logo depois desse resultado que ele fala que as pacientes da noradisserona tiveram mais dias totais sem sangramento, ele fala que o tempo médio de recorrência do sangramento depois do primeiro tratamento foi mais curto nas pacientes com noradisserona do que com placebo. Eu entendi com isso que as pacientes que usaram noradisserona tiveram uma recorrência mais precoce do sangramento. Tu entendeu isso também ou tu entendeu outra coisa? Não, eu entendi isso, que elas... E daí eles explicam a fisiopatologia um pouco, né? Porque a noradisserona... elas recorrem mais, né? Ela imita um pouco o estrógeno. Mas daí eu entendi que pode ter ficado, não necessariamente mais recorrente, porque ele não fala em números, né? Ele não fala se teve mais recorrências ao longo de 30 dias, mas quando recorre é mais precoce. Então ela tem um intervalo sem sangramento menor. O que, assim, também não é o mundo ideal, né? Mas não dá para ser perfeito. Só que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser orientada também para elas. Sim, que talvez venha um pouquinho e depois você volta. Um intervalo menor. Mas que no fim, né, os dias livres, que eles chamam de dias livres sem sangramento, né? Foi 21 dias livres de sangramento contra 13 dias no grupo placebo. Entendeu? O que foi visto realmente de resultado que a gente traz para a prática. A gente tem uma boa resposta com a noradisserona no sangramento associada ao implanon. Inclusive, quando a gente pensa em posologia, né? Qual que era a nossa outra opção de tratamento para esses casos? Ácido tranexâmico e anti-inflamatório. A grande maioria você vai tomar 2, 3 vezes no dia, por 5 a 7 dias, aquela coisa fica meio freestyle. Aqui não, a gente está organizando uma posologia de uma medicação que vai ser tomada uma vez ao dia. Então, acho que a primeira coisa que tem que ficar é funciona as outras de tratamento que a gente tem. Lembrar que isso não impede a paciente de recorrer no sangramento. Se ela usa noradisserona no intervalo, para essa recorrência pode ser menor, mas que no final, então no grosso, no mês, ela vai ter aproximadamente 21 dias livres de sangramento versus o placebo que teria 13. Então, bigger picture funcionaria melhor, e isso que a gente tem que tentar transmitir para ela. Lembrar que não adianta fazer isso nos primeiros 40 dias do implanon, porque nenhuma medicação e nenhuma intervenção do mundo vai parar esse sangramento se ele vier. E elas podiam repetir esse tratamento durante esse... Elas podiam repetir esse tratamento, né? Até 3 vezes. Porque é isso, né? Você para de sangrar mais rapidinho. Então, em vez de você ficar 2 semanas sangrando, você fica 5 ou até 3 dias. E daí pode ser que volte e te incomode. E daí você pode usar de novo, porque você respondeu bem. Então, foi isso. Então, 210 dias podendo usar até 3 vezes. No estudo, né? No estudo.
Prática. Eu acho que a Alice já... Então, vamos lá, para a prática. Colocamos o Implanon, perfeito, vimos a técnica, já colocamos mais de 2, estamos apta para colocar sozinho. Superficial, né, com toda a técnica correta. Primeira coisa, primeiros 40 dias já tem que orientar. Pode ser que você sangre todos os dias e não tem o que a gente possa fazer. Depois de 40 dias, o seu consultório, ou enfim, quem faz a distância, sua secretária, não sei. Essa paciente tem que conseguir entrar em contato com o ginecologista. Se for no SUS, o ambulatório tem que ser meio que porta aberta. Se for no seu consultório, você tem que estar atento a essa paciente. Porque se depois, vamos supor que ela esteja a mais azarada de todas, ela ficou 40 dias sangrando e ela não tem acesso a você para ajudar ela a passar por esse período de adaptação, ela vai desistir do método. Não adianta ela só ter contato com você daqui 3 meses, que você é uma, sei lá, uma ginecologista super famosa, sua agenda é cheia, você não vai conseguir ver ela nesses 3 meses, e daí ela vem com 3 meses, ela já tá cansada de sangrar. Então, isso não, é uma e ela não só vai querer tirar o Implanon, como ela vai falar mal do Implanon no Instagram dela. E ela ela vai estar de saco cheio. Então, você tem que sempre, quando coloca qualquer método, na verdade, de progesterona isolado, né? Isso precisa, você tem que dar esse acesso fácil para paciente. A orientação, primeira coisa, já alinhar expectativas, que a gente já falou do começo, explicar que pode ser que ela não vai entrar em amenorreia, que ela sangrar uma vez por mês, ou a cada 2, 3 meses, ou entrar em amenorreia é normal, para ela entender isso, e que os primeiros 6 meses, principalmente, são o período de adaptação, que pode ser que ela sangre mais de uma vez por mês, mas que existem opções para ela sangrar menos dias nesse período de adaptação, principalmente, e ela ter menos esses sangramentos ruins que incomodam. E uma dessas opções, que vem agora com embasamento científico maravilhoso, é a noradipsterona. Então, se essa paciente estiver incomodada, porque tem essa questão também, porque o Implanon, ele reduz sangramento, né? Tem paciente que não se incomoda com esse pinguinho de sangue que vem. Porque para ela, o que é a porque questão? Porque ela já sangrava muito mais antes. Então, para ela, às vezes, sangrar mais de uma vez por mês não tem problema. O que ela fica preocupada é achar que tá sangrando significa que o Implanon tá funcionando, que ela pode engravidar, que isso é um problema. Se você também orienta ela que isso é normal do método, que isso pode acontecer nos primeiros 6 meses, talvez ela fique tranquila, entendeu? Mas se tiver incomodando, a gente tem opções. E uma agora opção com muita evidência científica é a noradipsterona 10 miligramas. Que você vai usar, então. O que você vai orientar ela? Você vai dar o comprimidinho para ela, vai falar, ó, você vai usar uma vez por dia, todos os dias. Assim que você parar de sangrar, você vai usar por mais 2 dias e depois vai parar de usar. Certo? Se você usar 30 dias e não parar de sangrar, significa que a noradipsterona não funciona para você. Que é aqueles menos de 10% lá que não responderam a noradipsterona. E daí, você vai anotar no seu prontuário, escrever, fulana de tal não responde a noradipsterona. Porque daí, nas próximas vezes, você não vai tentar a noradipsterona. Porque pode ser que ela pare de sangrar sozinha, né? Porque a gente viu também que no placebo uma hora para de sangrar. Daí você vai tentar as outras opções que a Alice falou. Ácido anexâmico, anti-inflamatório, e daí coisas com menos evidência, né? Desogestrel, injetável mensal. Mas que a noradipsterona veio aí para ficar, para ajudar nesses sangramentos chatos que fazem as pacientes, 40% das pacientes desistirem do Implanon, que custa dinheiro, né, para o SUS, e que é um bom método, né, enfim, é isso. E não só para o SUS, mas para os planos de saúde também, porque aí ele vai entrar no rol da ANS, e aí os planos vão ter que, assim, ninguém tem pena de plano de saúde, né, mas... amiga, 2 dúvidas que eu fiquei. A gente não tem noradipsterona no SUS, né? Não tem. Tipo, é bem barato. Quanto é que tá custando uma caixa agora? Deixa eu dar uma pesquisada aqui. A noradipsterona, o preço, eu vi tipo R$15. Sim, eu olhei. Tá em torno de R$10 a caixa. Perfeito. É acessível, né? Não é também um valor acessível. A gente finalizar. Tá cortando muito você. Mas eu acho que a gente pode encerrar. Tá. Então, eu acho que a gente falou sobre tudo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aqui para falar o que vocês estão falando, se é mais ou menos por aí, se está sendo útil para vocês. A gente vai disponibilizar o link também do artigo completo do Implanet, do estudo Implanet.
isso. Um beijo, até a próxima. Beijo, amiga, te amo. Beijo, beijo, galera.